Na sua cidade, tem piso tátil nos comércios, nos edifícios públicos, nos hospitais? Tem nas calçadas, pelo menos? Pois é, na grande maioria desses casos deveria ter. Vem comigo que hoje eu vou te contar o que é, para que serve e como que funciona a sinalização tátil. Oi, o meu nome é Carolina, eu sou arquiteta urbanista e estou me especializando na área de acessibilidade e desenho universal. Mas antes de ir para o conteúdo propriamente dito, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, alta e gorda. Eu estou sentada em uma cadeira gamer na cor preta com os detalhes em cinza. O meu cabelo e os meus olhos são no tom de castanho bem escuro. O meu cabelo é ondulado, um pouco para baixo da altura dos ombros. Eu estou usando uma blusa de manga curta numa cor cinza bem clarinho, um colar dourado. Atrás de mim tem uma parede no tom de amarelo bem clarinho, parece quase um branco. Do meu lado direito tem uma porta de madeira, do meu lado esquerdo tem uma mesa também de madeira. E em cima dessa mesa tem um quadrinho de fundo preto e letras coloridas e um vaso de planta, um vasinho na cor amarelo. Então vamos lá! Hoje nós vamos falar da NBR, a norma brasileira, número 16.537, edição de 2016. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando um pouquinho melhor o que é uma norma técnica, como que funciona, mas só para te situar, a norma técnica é como se fosse um guia, uma referência para um determinado assunto, material ou produto. Então ela possui ali algumas medidas, algumas referências de como aquele produto deve se comportar, de que tamanho que ele deve ser. A norma que nós vamos falar hoje é referente à aplicação da sinalização tátil, ou popularmente chamado piso tátil. E ela atua como um complemento à NBR 9050, que é a norma mais conhecida sobre acessibilidade e desenho universal. De acordo com a ABNT, abre aspas, a sinalização tátil no piso é considerada como um recurso complementar para prover segurança, orientação e mobilidade a todas as pessoas, e principalmente aquelas com deficiência visual ou surdo-cegueira. Fecha aspas. Essa norma, assim como a norma NBR 9050, precisa ser cumprida em todos os espaços de uso comum e uso coletivo. Lembrando que isso abrange praticamente todos os espaços que convivemos, que frequentamos, exceto as residências do portão para dentro, nas casas, ou da porta do apartamento para dentro, em edifícios. Também é exceção dessa regra algumas áreas técnicas, como por exemplo caixa d'água, casa de máquina de elevador e algumas outras bem específicas. Geralmente são áreas em que você precisa de algum treinamento para acessar, para fazer o manuseio do equipamento que está lá dentro. A NBR 16.537 começa, assim como qualquer outra norma técnica, apresentando e definindo alguns termos que serão utilizados ao longo do seu texto. E eu vou destacar e explicar alguns deles. Vamos começar com baixa visão. Quando uma pessoa tem deficiência visual, isso não significa necessariamente que ela enxerga absolutamente nada. Como você pode deduzir, existem diversos tipos de condições, de deficiência, de doenças, e mesmo dentro de cada uma delas existem diversos níveis que uma pessoa pode apresentar. A pessoa com baixa visão, de acordo com a NBR, é aquela que, mesmo utilizando algum tipo de correção óptica, como por exemplo óculos ou lente de contato, não consegue ter uma visão nítida. Então ela apresenta ali alguma percepção de luz, de contraste e até mesmo consegue ler se a escrita estiver ampliada. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, cerca de 70% das pessoas com deficiência visual possuem algum tipo de visão residual. E já que eu comentei dele, vamos para o próximo termo, contraste visual. É a percepção de diferença de luminância entre, por exemplo, a sinalização tátil e o piso adjacente. A luminância vamos dizer que é um tipo de característica do objeto. O termo faixa livre representa a área da calçada destinada exclusivamente à circulação de pedestres, então não possui ali nenhum tipo de obstáculo, nenhum tipo de interferência. Eu já expliquei sobre calçadas e as partes que a compõem lá no meu Instagram, @arccarolinafrigieri, então é só ir lá dar uma olhadinha que você vai entender bem certinho. O termo linha-guia é definida como um elemento, seja natural ou edificado, que possa ser utilizado como uma orientação por todas as pessoas, em especial aquelas com alguma deficiência visual. Por exemplo, até mesmo o contraste, a diferença entre a grama e o piso de concreto pode atuar como uma linha-guia.
porque a pessoa consegue se orientar, consegue perceber aonde o piso acaba e a grama começa. É importante ressaltar que mesmo com essa possibilidade de utilizar linhas guias ao invés da sinalização, a sinalização tátil continua sendo a opção mais segura e mais confiável para garantir essa orientação. E claro, o termo que será mais utilizado aqui hoje, que é o piso tátil. Esse tipo de piso é caracterizado pelo relevo e pela luminância contrastante com o piso adjacente, ou seja, a existência de contraste é essencial para caracterizar um piso tátil. O piso tátil é destinado a exercer a função de alerta ou de linha guia direcional, servindo de orientação perceptível e formando uma sinalização. Pode ser do tipo alerta, que é esse aqui da foto, que é o que possui as bolinhas, ou ele pode ser do tipo direcional, esse aqui também da foto, que possui os traços ou trapézio. A sinalização tátil busca atender a 4 funções principais. A primeira, identificação de perigo. Então, através do uso do tipo alerta, é informada a existência de desníveis ou situação de risco permanente. 2. Função de condução. Então, através do uso do tipo direcional, ocorre a orientação de qual o percurso, qual o deslocamento seguro a ser seguido. Função 3. Mudança de direção. Através do tipo alerta, ocorre a informação da mudança de direção ou opção de percursos, como, por exemplo, um elevador. Número 4. Marcação de atividade. Usando tanto o tipo alerta quanto o tipo direcional, ocorre a orientação de como se posicionar para utilizar um determinado equipamento, um determinado serviço. Dentro dessas 4 categorias que eu expliquei, existem, é claro, outras funções, como, por exemplo, indicar o início e o término de escadas, degrau isolado e rampas. Sim, todas as vezes. Sejam elas fixas ou rolantes. E também indicar o local de travessia de pedestres. A norma apresenta diversas situações para cada um desses casos. Então, o mais indicado é que você contrate um profissional, seja uma consultoria, seja um projeto, para elaborar a sinalização do piso tátil. A principal forma de orientação da sinalização tátil é por meio da bengala de rastreamento ou da visão residual. Então, ir percebendo o contraste entre a sinalização e o piso adjacente. De acordo com a norma, a percepção por meio dos pés ela é secundária, mas é claro que isso vai variar de pessoa para pessoa e é importante sempre respeitar a preferência do indivíduo. Carol, mas por que usar a sinalização tátil? As pessoas com deficiência visual podem ter dificuldade de locomoção em espaços muito amplos e que não possuam nenhum tipo de referência, ou ainda que possuam um excesso de informações. A compreensão e a correta utilização, seja da sinalização tátil, seja do mapa tátil, depende de treinamentos de orientação e de mobilidade. Essa é uma área que eu ainda estou aprendendo, eu quero entender melhor como que funciona esse processo de adaptação e de aprendizado. Eu realmente não tenho essa vivência, mas se você conhece sobre esse assunto, se você já passou por esse processo e se sente à vontade de compartilhar, comenta aí embaixo que eu vou adorar a sua participação. Nessa norma, existem as medidas corretas de posicionamento, de dimensões, então você não pode sair fazendo do jeito que você bem entender. E quando você for comprar essa sinalização de fornecedor, certifique-se de que ele fabrica conforme as normas. A sinalização tátil pode ser aplicada de 2 formas. A primeira é por meio de placas. Elas geralmente são quadradas e vem a base e em cima da base o relevo. A segunda forma é a aplicação direta do relevo no piso, então não possui a base. Essa aplicação do relevo direto no piso ocorre geralmente em ambientes internos. Nos ambientes externos é mais comum a utilização da placa. Tanto a placa quanto a aplicação direta do relevo devem atender às normas e principalmente aos quesitos de contraste. A norma apresenta esse esquema aqui comparando a cor do piso que vai ser colocado ou que já está existente no local com a cor da sinalização a ser utilizada. Se você ficar na dúvida, você pode conversar com o profissional, você pode conversar até mesmo com o fornecedor para garantir que o contraste vai ser adequado. Esse contraste deve ser de no mínimo 30 pontos de diferença de LRV, valor de luz refletida. E essa informação é fornecida pelo fabricante tanto do piso quanto da sinalização. A norma alerta ainda para que seja evitada a utilização das cores verde e vermelho de forma simultânea por conta de pessoas daltônicas, do daltonismo. E deve prevalecer o contraste de claro e escuro que é facilmente percebido pela maioria da população. A cor e o relevo devem ser garantidos em toda a vida útil do material.
A partir do momento em que ela começa a ficar ali desbotada, começa a se assemelhar à cor do piso adjacente, ela deve ser trocada ou passar por algum tipo de manutenção. E é claro, essa sinalização precisa ser antiderrapante, independente da condição climática, faça sol ou faça chuva. Como eu já falei, a sinalização busca atender a 4 funções principais. Porém, dentro dessas funções, existem alguns casos que vale a pena destacar. Por exemplo, a utilização de sinalização de alerta no caso da existência de objetos suspensos entre 60 cm a 2,10 metros do chão. Isso acontece porque a bengala de rastreamento identifica obstáculos até 60 centímetros. Acima disso, ela não consegue alcançar. Então, se o objeto está acima dessa medida, seja uma placa, seja uma floreira, existe um risco muito grande da pessoa com deficiência visual bater nesse objeto e sofrer algum tipo de acidente. Então, essa sinalização de alerta ela é utilizada ao redor do objeto. Mas, de novo, cada caso é um caso e precisa consultar a norma. Uma espécie de exceção para esse caso de objeto suspenso é quando a gente tem uma escada e existe um vão embaixo dessa escada. Ao invés de utilizar apenas o piso tátil de alerta, ao redor desse vão, esse acesso ao vão, ao espaço, precisa ser impedido. A partir do momento que a escada está mais alta do que 2,02 metros de altura, o acesso pode ser liberado. No caso de utilização da sinalização de alerta para indicar a mudança de percurso, é preciso respeitar também o que é apresentado nas normas. A forma como você vai posicionar essa sinalização, a quantidade de placas, vai depender do ângulo entre o percurso que você estava vindo e o novo percurso, e até mesmo a quantidade de opções de percurso que você tem dali para frente. Eu tenho aqui na tela algumas possibilidades dessa mudança de percurso e como a norma indica que você coloque a sinalização de alerta. A sinalização direcional deve ser utilizada em áreas de circulação, onde é preciso garantir essa orientação do deslocamento do percurso. Ela deve ir desde a origem até o destino, passando por todas as áreas de interesse, de uso e de serviço. Então, vamos utilizar uma agência bancária como exemplo. A sinalização vai começar lá fora na calçada, vai passar pelo acesso, levar até um mapa tátil e, a partir desse mapa tátil, vai indicar os percursos possíveis. Então, vai passar pelo caixa automático, pelos caixas de atendimento, pelas áreas de espera, com banco, com cadeira, aqueles espaços mais individuais em que você vai conversar com o seu gerente, para algum possível pavimento superior, Então, indicar quais as opções de percurso, o elevador, a escada, a rampa, enfim, todas as áreas em que existe a possibilidade de uso, de serviço por essa pessoa. O projeto da sinalização precisa ser muito bem feito. Existem diversos aspectos a serem considerados, como, por exemplo, a circulação de pessoas, áreas de fluxo, áreas de permanência de pessoas. Então, essa sinalização ela não pode, por exemplo, sair cruzando todas as filas de uma agência bancária. Não dá para copiar o que está na norma e colar no seu projeto. Por isso é indicado que você realmente contrate um profissional com conhecimento nessa área. A sinalização deve ser padronizada por todo o edifício. Começou com uma cor, você tem que continuar com ela até o fim. Isso vale também para o tamanho da placa. Tome cuidado com a mudança do tipo de piso nas diversas áreas de um edifício. O contraste deve acontecer em todas elas. Agora vamos entrar um pouquinho mais a fundo na questão das calçadas. O que eu vejo acontecer muito aqui na minha cidade é a utilização do piso paver, piso intertravado de concreto, como esse aqui da foto, com a utilização da sinalização. Isso não é o mais adequado. Quando você vai utilizar a sinalização tátil, ela precisa ser aplicada num piso liso, mas antiderrapante, pelo amor de Deus. Deve ser livre de relevos justamente para evitar alguma possível confusão ou a não existência de contraste e percepção pela pessoa com deficiência visual, seja pelo pé, seja pela bengala ou pela visão residual. Esse piso liso também é mais confortável para a utilização de pessoas em cadeiras de rodas, pessoas com andador, com muleta, até mesmo com carrinhos de bebê, porque evita aquela trepidação, aquela tremedeira que pode acontecer com esses pisos do tipo paver. O piso adjacente liso, ele não precisa ser na calçada inteira, ele precisa ter ali no mínimo 60 centímetros para cada lado da sinalização tátil. Então, por exemplo, no caso de alguma edificação que possua uma calçada histórica com um valor cultural, até mesmo tombada pelo IPHAN, você pode reformar
apenas o trecho necessário ali dos 60 centímetros para cada lado e dos 25 centímetros em média da sinalização. A sinalização tátil deve estar localizada na faixa livre da calçada, na faixa que é destinada ao pedestre, mas em casos de calçadões, de espaços muito amplos, essa sinalização deve ser aplicada, deve ser pensada de acordo com o fluxo usual de pedestres, onde é mais comum o pedestre circular. A norma indica que entre a borda externa dessa sinalização e um possível obstáculo, seja uma parede, seja algum objeto, tenha no mínimo 1 metro de distância. Para ter uma sinalização direcional na calçada, ela precisaria ter no mínimo 2,25 de largura, então 1 metro para cada lado, da borda externa até o muro, até a parede, e da outra borda externa até o meio-fio, até a rua, e mais 25 centímetros, que é geralmente a largura de uma placa. Se a calçada for menor que isso, a depender da legislação municipal, de caso a caso, às vezes é mais preferível a utilização de outra referência do que a sinalização direcional. E no caso entra aquela linha guia que eu comentei, que pode ser o contraste entre a calçada e a grama, às vezes até o próprio muro dos lotes pode servir como referência, como linha guia, desde que haja um contraste entre a cor do muro e a calçada. Nesse caso de utilizar outra referência que não a sinalização direcional, é preciso garantir que essa referência seja contínua. Nesse caso de referência sendo interrompida, a norma até apresenta a possibilidade de você utilizar a sinalização direcional para continuar essa referência. Então, é possível ver aqui nessa imagem um exemplo de um muro, que é interrompido para o acesso de veículos, ou ainda no caso de posto de gasolina, que geralmente não possui nenhum tipo de muro. Então, você utiliza a sinalização direcional para continuar essa referência. Mas, de novo, cada caso é um caso. Não saia copiando e colando o que está na norma. Contrate um profissional para fazer da maneira correta. E você imaginou que seriam tantos detalhes, tantas coisas a serem observadas na aplicação da sinalização tátil? Parece muito complexo, parece complicado, parece um excesso de informações. Mas eu te garanto que contratando um profissional com conhecimento nessa área, você vai passar por um processo de aplicação dessa sinalização de uma forma bem tranquila e ainda vai estar contribuindo para garantir um deslocamento seguro e confortável para todas as pessoas e principalmente aquelas com algum tipo de deficiência visual. Lembra de curtir, se inscrever e compartilhar e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!